Você olha para um relacionamento que teve ou que tem agora e pensa, por que eu aceitei isso? Por que eu ficava esperando uma migalha de atenção? Por que eu me contentava com tão pouco? E a resposta que muitas vezes aparece é porque eu não me valorizo. Mas isso é só uma parte da resposta. E hoje eu quero te mostrar o que costuma estar por trás disso, porque entender isso muda a forma como você se trata. Quando a gente aceita pouco nos relacionamentos, raramente é porque não sabe que merece mais. Na maioria das vezes é porque aprendeu que aceitar pouco é mais seguro do que pedir muito. E antes que você pense que isso significa que você teve uma família ruim ou que não foi amada, tem muitas pessoas que cresceram em famílias amorosas, estruturadas, mas que de alguma forma aprenderam que para manter o vínculo era melhor se adaptar. Às vezes porque eram crianças muito sensíveis, às vezes porque perceberam cedo que agradar evitava conflitos, às vezes porque aprenderam que dar conta sozinha era valorizado. Então não é sobre culpar a família, é sobre entender como a gente aprendeu a se relacionar com amor. E esse aprendizado começa muito cedo. Na infância a gente aprende como funciona o amor mesmo. Se você cresceu ouvindo que era uma criança tão boazinha, que não dava trabalho, que entendia tudo, a mente pode ter aprendido coisas como melhor não incomodar, melhor não pedir demais, melhor me adaptar para não criar problema. E aí você cresce com esse padrão instalado. Na vida adulta, ele aparece nos relacionamentos. Você aceita menos do que precisa, espera mais do que recebe, engole o que te machuca. Não porque é ingênuo, mas porque você aprendeu que esse é o jeito de não perder a relação. Por trás de aceitar pouco, quase sempre tem medo. Medo de pedir e ser rejeitada, medo de colocar limite e perder a pessoa, medo de se expor e se decepcionar. E aí você tem um pensamento que parece lógico, melhor aceitar o que eu tenho do que arriscar ficar sem nada. Só que esse pensamento tem um custo enorme, porque ao aceitar pouco para não perder, você está perdendo já, perdendo a si mesma, perdendo a chance de um vínculo real. Aceitar pouco não é falta de amor próprio, no sentido de não saber que merece mais. É uma estratégia de sobrevivência emocional, mas o problema é quando você continua usando essa estratégia na vida adulta, em contextos onde não te ajuda mais, só te afasta do que você de fato precisa. Então a pergunta mais importante não é por que eu não me valorizo. A pergunta é, do que eu tenho tanto medo que eu prefiro aceitar pouco do que me arriscar pedir mais? Quando você começa a entender isso, algo muda na forma como você se vê nas situações. Você começa a perceber quando está aceitando por medo, quando está engolindo para não gerar conflito, quando está se adaptando para não perder. E essa percepção já é diferente, porque você para de achar que o problema é você não se valorizar o suficiente e começa a entender que é uma pessoa que aprendeu a se proteger dessa forma e que pode aprender formas diferentes. E se você percebe esse padrão nos seus relacionamentos, se você sente que fica esperando o outro mudar, que engole mais do que deveria, que tem medo de pedir algo e ser abandonada, a terapia pode ser um espaço muito importante para você, para entender esse padrão com mais profundidade e construir formas mais saudáveis de se relacionar. Se você sente que esse é o momento, o link para agendamento está na descrição do vídeo. Lembre que você não aceita pouco porque é fraca, você aceita pouco porque aprendeu que pedir muito era arriscado e tudo que foi aprendido pode ser revisado. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha e se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.